RM, 3 RM, 5 séries de 5, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% de carga. O que significam esses números aí? Por que eles são importantes pra gente na técnica? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Mizo. Nesse canal aqui eu falo basicamente sobre CrossFit, dicas de treino, falo aí um pouquinho sobre treinamento, sobre periodização, sobre fisiologia, sobre biomecânica. Eu acredito muito num conceito de conscientização do treino. Então, quanto mais você conhecer a parte teórica do treino, melhor vai ser o seu resultado, porque você vai conseguir treinar melhor. A ideia do meu canal é isso, divulgar uma informação aí com vocês, para que vocês treinem melhor. Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações. Toda semana tem um vídeo novo e aí você não vai perder essa dica, porque você vai ser avisado quando um vídeo novo sair. Bom pessoal, mas antes de começar e entrar no assunto específico do vídeo, eu quero agradecer o pessoal da Iron Gate que me mandou essa camiseta aqui. Achei muito legal, Iron Gate CrossFit, valeu mesmo. Bom, mas vamos aí pessoal, a ideia do vídeo hoje é falar especificamente sobre esses números que envolvem as técnicas, quando a gente vai fazer levantamento de peso principalmente, né? Pode ser clean and jerk, snatch, pode ser deadlift, back squat, exercícios que envolvam peso, sobrecarga externa, tá? Então eu vou dividir em duas partes. Eu vou falar primeiro sobre os números de séries ou os números de repetições, os esquemas de séries, o que a gente busca com isso, e depois a gente fala sobre percentuais de carga aí, por que eles são importantes, tá bom? O primeiro dos esquemas que a gente tem é de 1 a 3 repetições, que é o que a gente chama de treino para melhorar a eficiência do sistema nervoso central. Basicamente, o que significa isso? A gente pode aumentar a força de um jeito mais clássico, mais tradicional, que é aumentando o tamanho. Então, você faz a hipertrofia lá normal, por exemplo, no bíceps, né? Foi fazendo, fez bíceps e tal, cresceu, o bíceps ficou grande, você ficou mais forte. Isso é uma forma da gente aumentar a força. Mas tem uma outra forma, que é treinando o nosso sistema nervoso, fazendo com que ele fique mais eficiente. Por quê? A gente pode ficar mais forte simplesmente por aproveitar melhor nossas fibras musculares. Como é que funciona isso? Você começa a melhorar teus neurônios para ele ativar mais unidades motoras. E com isso você consegue levantar mais peso, sem necessariamente aumentar o teu volume. Por exemplo, um exemplo que a gente vê fácil disso são levantadores de peso aí até 60 quilos, 54 quilos mais ou menos, que levantam às vezes 3 vezes o peso do corpo ou até mais, né? Então um cara de 54 quilos levantando 180 quilos num clean and jerk, por exemplo. A gente sabe que não é tamanho, não é músculo, não é quantidade de músculo ou o volume de músculo que ele tem, mas sim a forma como ele consegue recrutar essas unidades motoras. Por isso que ele consegue gerar muita potência e fazer uma carga dessa, tá? Aí o segundo, de 4 a 7 repetições, é o que a gente tem de hipertrofia miofibrilar. O que isso significa? Significa que a gente vai ter esse treino lá do sistema nervoso central também, mas esse treino já começa a causar um desgaste mecânico. Por quê? A outra forma que a gente tem de ganhar força, que eu não falei, que é a forma tradicional da hipertrofia, que é, por exemplo, a gente vai dando desgaste mecânico, né? Imagina que meus dedos entrelaçados aqui são as fibras musculares. A gente vai dando desgaste mecânico, essas fibras vão meio que se rompendo. E aí o que acontece? Treinamos, a gente ficou com as fibras meio debilitadas, meio desgastadas. O teu corpo lá no descanso, ele vai recuperar, vai deixar isso aqui mais forte. Por isso que, conforme vai passando o tempo, você vai precisando pôr mais carga na hipertrofia. Por quê? Aquela carga que você já conseguia ter aquele desgaste, com o tempo ela perde eficiência. Então você precisa pôr mais carga para conseguir voltar a romper as fibras lá, para voltar a ter o desgaste. E aí o teu corpo recuperar de novo. Então você entra nesse ciclo aí. Você acaba ficando mais forte por causa dessas microlesões aí que a gente vai formando no tecido muscular. 4 a 7 repetições, a gente já começa a ter este dano, mas a gente ainda está trabalhando com o sistema nervoso central também, com ativação de neurônios, de unidades motoras. Aí, a gente entra aí numa série de 8 a 12 repetições, que aí a gente entra na hipertrofia sarcoplasmática. Essa é a hipertrofia tradicional, que é o princípio que eu expliquei para vocês no exemplo anterior. E esse é o processo mecânico que acontece, que a gente precisa ir trabalhando, você vai aumentando a coisa, vai aumentando o dano tecidual e vai ficando mais forte desse jeito. Essa é a hipertrofia clássica, né?
que a gente vê de musculação, de bodybuilding. E aí por isso que a gente vê nesses os atletas de musculação, de bodybuilding, às vezes, por exemplo, o cara é gigantesco, né? Tem muito volume, muita massa, mas não necessariamente consegue fazer igual que um levantador de peso olímpico consegue. Ele não consegue de repente pôr 180 quilos acima da cabeça, entendeu? Apesar dele ser muito forte, mas a força é diferente, né? Então, são manifestações diferentes de força. Então aí o último de 12 repetições para cima, a gente vai trabalhar aí o que a gente chama de resistência muscular. A ideia é não ser tanto um trabalho de força, de aumento de força, mas um trabalho mais metabólico. Então é um trabalho mais característico ali para a gente ter de WOD, Metcon, não tanto na técnica. Que a ideia é a gente trabalhar muito mais o teu metabolismo do que a gente trabalhar o aumento de força ou até o ganho de técnica. É um momento que a gente vai deixar mais pro WOD, não é tão comum a gente ter séries acima de 12 em técnica. Bom, aí falando sobre as cargas, quando a gente está trabalhando no Endurance, a gente vai trabalhar com cargas moderadas para baixo, porque o objetivo não é treinar força, é treinar mais seu lado metabólico, então fazer teu coração acelerar. Quando a gente vai trabalhar de 8 a 12 ou de 4 a 7 repetições, que a gente está pensando em hipertrofia, o lance é que a gente precisa ter um desgaste mecânico, então a gente precisa ter peso. Mas quanto de peso? Um peso que você consiga fazer mais do que 3 repetições ali. Por quê? Para a gente poder dar esse desgaste mecânico aí, para você poder fazer com que as fibras entrem naquele processo lá de fadiga, de microfissuras ali, para que elas possam se reparar e ficar mais fortes. Então, percentual de carga ali, ele tem que ser de moderado para o alto, porque você vai conseguir fazer um bom volume de repetições. E aí, o último de 1 a 3 repetições, que são as forças máximas lá, que é o treino para o seu sistema nervoso, ele não pode ter desgaste. Porque senão você vai deixar de treinar o seu sistema nervoso, você vai entrar na hipertrofia. Então você vai ter que trabalhar ali séries muito altas, não, cargas muito altas, 80%, 90%. Por quê? Isso garante que você não vai conseguir fazer mais do que 3 repetições. Se você estiver fazendo mais do que 3, provavelmente o percentual de carga já está errado. Sempre cargas máximas. Porque também, se você não usar cargas máximas, você não necessariamente vai treinar nesse sistema, lembra? Porque se você não precisa de muitas fibras musculares, você não precisa fazer as ligações neurais, você não vai trabalhar isso. Você pode pôr pouquinha carga e tentar fazer séries de 2 e 3, você não vai trabalhar o teu sistema nervoso. Então o lance da carga é isso, a gente tem que dosar o percentual de carga com o objetivo que você tá tendo de treino. Por isso que normalmente na técnica, pelo menos aqui na Pinheiros, quando a gente prescreve o treino, eu coloco o número de séries esperadas, né, número de repetições esperadas por série e o percentual de carga que a gente quer trabalhar, para poder ajustar dentro desses trabalhos específicos aí que a gente está pensando no ganho de força. Bom, pessoal, então é isso aí. Por hoje é só. Qualquer dúvida aí, como sempre, escreve aí, comenta aí nos comentários qualquer dúvida aí sobre treino, sobre performance, sobre coisas ligadas a CrossFit aí. Joinha se curtiu, joinha pra baixo se não curtiu, comenta aí o que você não gostou. Sempre ajuda aí a melhorar este conteúdo para este canal. Então, por hoje é só, eu fico por aqui, até a próxima e valeu.